Então vamos continuar nosso bate-papo sobre a Revolução dos Bichos do George Orwell. A gente viu no vídeo anterior, e todos os links vão estar aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube. Essa é uma série de vídeos. Você pode assistir esse vídeo e depois pode ter assistido na ordem, tanto faz. O tema de hoje é o nosso grupinho que nós temos ou aqui na internet ou então nas nossas bolhas virtuais, ou então a gente tem o nosso grupinho aí da nossa família, sei lá, a gente tem o nosso grupinho. Então a gente vai conversar um pouco, explorar o tema aqui, como que a gente pode ir além da própria alegoria da Revolução dos Bichos. Mas no vídeo passado a gente viu que sim, tem partes aqui de interpretação da Revolução dos Bichos interessantes. Aqui de forma complementar, a gente pode pensar, perceber as classes lá aqui no livro, né? Como que os porcos são a classe dominante, a classe inteligente da história toda, né? Os intelectuais, porque eles conseguem perceber o sistema ali. A gente pode pensar que os cachorros podem representar na alegoria a polícia, o exército, os cavalos, ali os outros animais, a classe trabalhadora. Mas a gente pode ir mais, né? A Revolução dos Bichos tem os seus símbolos que já são mais diretos, em que o autor, a gente tem essa interpretação mais restrita. Mas vamos fazer aqui o que a gente gosta, que são as analogias, e vamos pensar no tema dos grupos. Vamos passar então por 5 temas. O primeiro é meio que uma introdução, que eu acho que são 4, tá? Mas vamos lá, são 5 então. E o primeiro é passar por língua, por governo, digamos assim, né? De qualquer grupo, pensar em governo, não só política, tá, gente? Até no nosso grupo da escola ou do trabalho, pensar em propaganda e liderança, digamos, né? E essa liderança aí. A propaganda, ela é essencial, e propaganda que eu falo é o que se vende, o objetivo, a razão de existir esse meu grupinho, né? Como que aqui na Revolução dos Bichos do George Orwell, a gente tem numa lógica mais antiga, tá? A gente vai para a internet hoje, porque a gente tem que pensar também hoje, né? Fazer essas associações para melhorar ainda mais a experiência de ler. E a gente tem os slogans e a propaganda como um elo de trazer a convicção nas pessoas que participam nesse grupo e como que essas pessoas recebem as informações. Então a gente tem muito isso depois que os animais estão lá com o poder e especialmente a ascensão aí dos porcos e o regime totalitário que os porcos vão fazer aqui. Então pensar em como a propaganda é utilizada para manter esse grupo e para as transformações que a gente discutiu no vídeo passado, as transformações devagarzinho, para que as pessoas, quando forem sabendo as informações, elas não percebam, dependendo também do nível de consciência delas, né, que seja muito difícil elas perceberem essas transformações, as mudanças que vão levá-las a ficarem cada vez mais oprimidas. Não tem como pensar em regimes, em pensamentos totalitários e regimes totalitários sem pensar em fake news e sem pensar em mentiras que são contadas de uma forma que traz um prazer para aquela pessoa, porque acalenta as convicções que elas já têm e as verdades estritas, aquelas verdades que não tem como penetrar naquilo que eu acredito. Então é muito fácil trazer uma mentira que, ainda que eu tenha até um pouquinho de dúvida, e aqui nos animais a gente vê as dúvidas, poxa, mas isso faz sentido, essa notícia que eu recebi? Faz sentido? Não, mas eu tô achando, mas aquilo me mas não, olha, mas nós somos animais, isso é a nossa causa, então isso me traz um conforto, porque reafirma aquilo que eu acho que é a minha verdade. Então eu não vou questionar. Se há algo em mim que questiona, eu já não vou ficar pensando sobre isso. Pensar em propaganda, por exemplo, com a Revolução dos Bichos, é pensar em Bola de Neve e o seu slogan, porque para a lógica, assim, o tipo histórico do Orwell,
A gente está lá depois da Segunda Guerra Mundial, os slogans, a propaganda era vista de uma forma diferente. Então pensar o slogan 4 patas é bom, 2 patas é ruim. É um slogan que simplifica, né? É um slogan que combina muito com a gente, né? Assim, esquerda é bom, sei lá, para que, né? Você seja, esquerda é bom, direita é ruim. É muito simples, né? Então, esse slogan, pra mim, não me veio outra coisa pra gente ter atenção com os memes, tá? Porque hoje a gente tá na lógica da internet, então essa simplificação hoje me vem muito pelos memes. Bora que esse assunto é complicado, mas vamos lá, você é forte, eu tenho certeza. Somos fortes e vamos tentar não banalizar a famosa polarização, porque temos aqui essa palavrinha tão... A gente tá ouvindo, tá assistindo, tá lendo tanto ela hoje em dia, né? Eu fiquei pensando de como, trazendo o que eu falei antes, né? Dessa impenetrabilidade de pensamentos diferentes do que eu penso, e como que aqui os animais também, a partir dos mandamentos, que os princípios que eles tiveram, que são, eu li no vídeo passado, né, que são algo fácil de perceber, mas algo também tão radicalizado, mas que me fez pensar, podendo ver eles por um ponto de vista positivo ou negativo, né? Para quem não assistiu o vídeo passado, eu tô falando dos mandamentos que eles, os 7 mandamentos da Granja Solar, depois que eles tomaram poder para nortear o comportamento deles, né? Então, qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo, o que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Veja a radicalidade, né? Nenhum animal usará roupa, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal, todos os animais são iguais. Eu fiquei pensando, né? São princípios radicais e a ideologia deles é tão simplista, né? Tão pouco complexa para eles conquistarem também o que eles só no comecinho ali conquistaram, né? Então parte de... E como também esses princípios têm lógica, né? Para o que eles queriam e que a partir eles foram se tendo as divergências justamente porque eles quebraram esse ponto de partida. Quando a gente fala de grupo, a gente pensa também na importância da identidade. Eu gostei muito de ficar pensando sobre esse livro e ver quantas coisas, né? Desmembrando isso, porque identidade é hoje o que a gente está vendo, que mais a gente vai ter que ficar sempre atento, porque nós buscamos o grupinho, não tem jeito não. A gente, quando vê alguém parecido com a gente vai ter a tendência de ficar junto deles, porque imagine, então a gente vai ter mulheres, a gente está também repartindo muito, que é um assunto para a gente pensar se vale a pena radicalizar essa repartição de eu estou no grupo das mulheres, eu estou no grupo das maiores de 40 anos, então mais jovens sai para lá, eu estou no grupo das obesas, eu estou no grupo das booktubers, né? Enfim, se eu for repartindo assim, eu vou ver diversas categorias, e claro que a gente tem que pensar ela do ponto de vista de estudo para saber, em termos de política pública, se eu estou abrangendo o máximo possível ou não. E é importante a gente ter consciência que a gente nunca quer estar sozinho. E até porque a gente não vai conseguir muita coisa sozinho mesmo. A gente vive em grupo. O nosso próprio pacto de civilização já diz que a gente vai precisar dos outros. A gente vai precisar do entregador do iFood, sabe? A gente vai precisar de ter o sistema de esgoto lá feito para a gente poder ir no banheiro, coisas básicas e orgânicas nossas. A gente vai precisar da sociedade. A atenção toda vamos ver, eu tô formando um grupo com todo mundo que é igual a mim, e eu vou me fechar nesse grupo? Aqui em A Revolução dos Bichos é bacana a gente pensar aqui, tá? No começo são os animais que são um grupo, então eles, até os princípios que eu li, são todos pensando em animais, é um grupão. Mas na prática, o que aconteceu é que esse grupo, ele foi se dissolvendo. Isso pode acontecer com o seu grupinho também, com vários outros grupos. O que é se dissolver? Os porcos. Alguns porcos, a gente não pode falar os porcos, né? Mas alguns porcos,
Acredito que no começo, eu sempre penso na Revolução Russa, que o Lenin tinha até uma intenção legal, né? Pô, o cara, mas aí o negócio ferrou mesmo, foi com o Stalin. Porque alguns porcos, eles se viram, olha, a gente tem que dominar e controlar porque os demais não têm condições de se auto-organizar. Então nós vamos ter mais poder. Começa tudo muito simples, mas depois, olha, se a gente está organizando, eu vou usufruir aqui um pouquinho da casa, da fazenda e do seu conforto. Tá? E eu também não vou querer que os outros discordem de mim. Quando os porcos se desassociam e se acham no direito de ter coisas diferentes e ter o direito de tomar atitudes com mais poder do que os demais animais, eles já se separaram, né? Então a identidade dos porcos, eles já se veem como outro grupinho mais separado, já não são mais os animais, são os porcos. E aí eu me lembrei também de alguns pontos que eu andei lendo em alguns livros que tratam do feminismo. Nós temos muitos para dica, eu vou deixar essa aqui, que eu acho que ficou como a minha preferida, e eu não sou uma mulher, da Bell Hooks. Então o que tem aqui? Quando o movimento feminista, quando ele começou, as pessoas que foram pensando ele foram com pautas mais pensando somente na realidade das mulheres brancas, né, em diversas localidades. Essas pautas, elas de certa forma não incluíram pautas pensando em mulheres negras também, acho que porque nem chegou na cabeça de que, olha, existem outras mulheres ali, né, que são as mulheres negras, mulheres empregadas que estão trabalhando em casa, estão como operárias, que, olha, na pauta dela, ela não vai querer necessariamente que o direito de trabalhar igual a funções masculinas, porque elas já fazem isso. Elas já são operárias, elas trabalham, quando foram escravizadas, elas faziam o mesmo trabalho dos homens, não era questionado nada para que elas tivessem o mesmo trabalho de homens, né? Então, essa identidade acaba passando em grupos, querendo ou não. Esse terceiro tema da gente pensar os grupos é um dos que eu mais gosto, porque é o pensamento do grupo. Você acha que o pensamento do grupo que você faz parte é o seu pensamento? Bem, normalmente o pensamento do grupo não é o nosso pensamento individual. Isso aí já não sou eu que estou dizendo, gente. São vários e vários estudos. A tendência quando a gente está em grupo é só a gente se observar. Quando a gente está em grupo, numa reunião ou em grupo, a nossa tendência vai ser priorizar os consensos. E a lógica mesmo de um grupo, né? As decisões de um grupo, é isso que a gente tem que observar. Em geral, quando a gente percebe alguém com uma posição mais firme ou alguém com uma habilidade de linguagem muito boa, a tendência é todo mundo automaticamente ok, sem ter o tempo necessário de raciocinar individualmente se aquilo realmente faz sentido. Ou seja, a emoção da gente, quando a gente está no grupo, vai estar sempre com uma bateria maior do que a nossa razão. Na Revolução dos Bichos, a gente tem muito isso, né? Os porcos, eles estão sempre liderando. Os outros animais, eles simplificam os desejos dele com aqueles slogans e tal, e eles vão na onda dos porcos. Sim, eles estão se sentindo oprimidos, mas eles não estão entendendo muito o que está acontecendo, né? Então eles são muito levados, e depois também da revolução ter acontecido, eles são facilmente levados pela essa emoção que eles estão vivendo. Olha, eu estou me sentindo oprimido, então pronto, qualquer coisa eu topo e tamo junto. Eu queria que você reparasse também como que quando a gente está dentro de um grupo, é difícil a gente manifestar opinião dissonante, né? Tá todo mundo falando, empolgado, vamos fazer isso. E alguém já pensou em... É difícil. É um momento que a gente precisa ter muita força. Quem já fala muito isso sobre nosso comportamento com as massas, né? Tudo que é possível e quantas coisas horrorosas foram feitas em grupo,
é o Freud, tá? Aqui no final do ano, na lista de melhores do ano de 2022, eu comentei como eu fiquei encantada ao ler o texto da psicologia das massas do Freud. O Freud vai explicar detalhadamente, ele tem uma linguagem muito acessível, como que o nosso cérebro funciona diferente. A gente fica em grupo mais propensos a impulsos. Depois, quando a gente se dá conta, pronto, a gente já fez. A gente acompanhou a manada. E aí? E o quinto assunto, pra gente fechar o assunto dos grupinhos, vídeo 2 dessa série, é o papel do líder, tá? A questão da liderança em grupos é algo de muita importância pra gente pensar. Primeiro, é pensar em como que esse líder está ali. Geralmente, são duas palavras que eu li algumas pessoas que estudam isso, que é inteligência e carisma. Na Revolução dos Bichos, a gente teve um pouco as duas coisas, aquela palavra, né? O carisma aqui, vamos pensar na linguagem, na comunicação, que é muito habilidosa aqui dos nossos coleguinhas bichinhos, né? Depois o negócio nem precisa ter muita preocupação com a linguagem, porque já está no totalitarismo, então o negócio é a polícia mesmo. Mas o carisma, e olha que pessoa que tem uma lábia, né, pra dizer, e olha que é exatamente o que eu tô pensando, então eu vou seguir essa pessoa. E aí, então, a gente vai precisar de uma liderança. O que resolver? Como minimizar esse alvoroço de emoções que se dá no nosso grupinho, né? Nos grupos, independente de onde você esteja. Eu respondo isso com duas coisas. Uma é Rousseau e outro é a série Os Anéis de Poder. Vem comigo, olha, Rousseau tem um livro que eu gosto muito, que é o Contrato Social, que também tem uma linguagem bem simples, que ele vai falar algo que tá lá nos Anéis de Poder também, que é a questão da divisão de poder. Se você tem o seu grupinho, é muito natural que, se você dá o poder demais a uma pessoa, é muito difícil não cair nessa coisa do totalitarismo. Uma pessoa com poder, e mais pra frente, não tá aqui, mas não vai dar nem pra mostrar, a gente vai falar sobre um livro chamado O Anel de Giges. Existe uma história lá no Platão que se chama O Anel de Giges, que com o poder é muito difícil a corrupção não chegar em uma pessoa ou em um grupo de pessoas. O que minimiza é dividir esse tal poder, que nos Anéis de Poder, a série, a gente tem uma cena que eu amei, que retrata exatamente o que está lá no livro do Rousseau. Por que 3 poderes? Porque 3 é um número talvez aí ideal para a gente organizar a nossa sociedade, para a gente saber que ninguém vai exagerar demais. E aí vamos chegar na nossa famosa palavra, que já está também meio assim banalizada, que é a democracia, para ver se funciona minimamente, né? Porque olha só, um poder, a gente já sabe, olha, né? Você já sabe, você leu isso aqui, você também leu o 1984, o negócio não vai dar muito certo. Então, 2, a gente muito provavelmente vai ter o diálogo dos seus anéis, dos Anéis de Poder, é assim mesmo. Quantos anéis vamos fazer, né? Vamos fazer 1, vamos fazer 2, e é o que o Sauron quer, ter o anel sozinho. Ele quer um que governe todos, né? É o que o Sauron quer. Mas os elfos vão decidir, ó, se eu fizer um anel, quem tem esse anel vai ter todo o poder pra ele, não vai dar certo. Se eu fizer 2, eu vou ter, ó, eles vão brigar. Não tem como, eu vou ter 2, que é o que a gente está fazendo com a nossa política, né, gente? A gente só tem 2 opções, a gente só tem direita e esquerda, né? A gente começou essa série de vídeos, direita ou esquerda, é muito pouco, vamos ter mais opções. O mínimo que a gente pode saber que vai dar, não vai dar certo com certeza, mas já vai segurar muita coisa, são 3, que os elfos, né? Acaba que vai ter o outro um anel, por isso que dá tudo errado. Mas tem 3, né? Porque se eu faço 3, eu vou ter o seguinte, eu não vou ter todos brigando entre si, mas de certa forma eu vou ter uma regulação. Um vai dar uma olhada no outro, tá? Então, um vai olhar o que o outro tá fazendo. Eu, por minha vez, como eu sei que um tá meio que me fiscalizando, eu vou me controlar aqui, porque eu tenho mais 2 que eu tenho que prestar contas, mas eu também vou olhar o meu outro colega, então um vai olhando o outro. Simples, assim. Fiquem ligados, porque a gente encerrar essa trilogia, essa série sobre a
A Revolução dos Bichos, também conhecida como A Fazenda dos Animais, a gente vai fazer a recomendação, tá? Se você curtiu o papo, se você vai ler A Revolução dos Bichos, eu vou dar aqui 5 dicas de 5 livros que a gente vai dialogar as análises aqui com A Revolução dos Bichos, tá? Eu aguardo você no próximo vídeo.